você já está surtando só de pensar no Enem desse ano? Eu sei que o ano acabou de começar, mas já tem estudante desesperado por causa do Enem. Tem estudante que só surta do meio para o final do ano. E aqueles que só vão surtar mesmo e desesperar na véspera da prova. De um jeito ou de outro, é importante que o preparo emocional comece agora. Quem não quer surtar com o Enem precisa se preparar, não só intelectualmente com o estudo das matérias, como também emocionalmente. E se você não quer surtar com o Enem desse ano, continua aqui comigo porque a gente vai ver 10 segredos que vão te ajudar nisso. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Como você vê o Enem? O que é o Enem para você? Eu já fiz essa pergunta para vários estudantes e algumas das respostas que eu recebi foram: o Enem é o definidor do meu futuro. O Enem é uma oportunidade única. Agora me diz uma coisa, como você se sente quando pensa no Enem dessa maneira? Quais sentimentos surgem dentro de você quando você enxerga o Enem como uma oportunidade única, como o definidor do seu futuro? Eu vou te falar uma coisa, isso não gera sentimento bom por aqui não. Vou compartilhar aqui com você como que eu me sinto, aí você pode verificar se você se sente da mesma maneira. Quando eu penso que o Enem é o definidor do meu futuro e uma oportunidade única, eu fico apavorada. Isso gera uma ansiedade aqui dentro de mim, eu me sinto extremamente pressionada a ir bem, a tirar a melhor nota, a passar, e ao mesmo tempo eu me sinto angustiada, porque parece que se alguma coisa, mesmo que pequena, der errado, acabaram as minhas oportunidades, sabe? Acabaram as minhas chances, não vou ter mais o que fazer, eu vou ser uma eterna fracassada. Enxergar o Enem dessa maneira não gera nenhum sentimento positivo aqui dentro de mim. Como você se sente quando você enxerga o Enem como uma oportunidade única e como definidor do seu futuro? Compartilhe aqui nos comentários quais sensações, quais sentimentos isso gera dentro de você. Agora, como seria se você enxergasse o Enem como uma etapa? Como seria se você enxergasse o Enem como uma ferramenta, como o caminho para você alcançar o seu objetivo e fazer o curso que você tanto deseja? Como seria se você enxergasse o Enem como uma prova e nada mais do que isso? Como você se sentiria ao enxergar o Enem dessa maneira? Quando eu penso que o Enem é uma etapa, é o caminho para eu alcançar o meu objetivo, ele parece manejável, parece algo que eu consigo dar conta. Eu penso assim, nossa, o Enem é uma prova e nada mais do que isso, é apenas uma etapa que eu vou vencer na minha vida. Eu me sinto muito mais encorajada, muito mais preparada para encarar esse desafio. Parece que é só eu me preparar, eu estudar, fazer a minha parte, ir lá e dar o meu melhor lá durante a prova. Sabe, aquilo ali, aquela pressão, aqueles sentimentos negativos com relação à prova, eles não estão aqui mais. Mudou aí para você também? Como você se sente quando enxerga o Enem como uma etapa, como um veículo, como caminho para você alcançar o seu objetivo, como uma ferramenta? Quais sentimentos geram aí, são despertados, né, aflorados aí dentro de você? A forma que a gente enxerga as coisas impacta diretamente naquilo que a gente sente, impacta nos nossos sentimentos. E é por isso que o primeiro segredo é mudar a forma que você enxerga o Enem e enxergar o Enem como uma etapa. As pessoas que enxergam o Enem como algo extremamente grandioso, como definidor do próprio futuro, como uma oportunidade única, acabam se sentindo muito mais pressionadas, muito mais nervosas, ansiosas com relação a essa prova. E isso atrapalha não só na preparação, como no dia da prova também. Esses sentimentos, eles não são favoráveis para um bom desempenho na hora da prova. E é por isso que é essencial mudar a maneira que você enxerga o Enem. Enxergar o Enem como uma etapa diminui a proporção dele, sem diminuir a sua relevância e importância. Porque eu não tô aqui para falar que o Enem é insignificante, que o Enem não é nada, que é indiferente, não tem nada disso. Sim, o Enem é importante, ele é uma etapa da sua vida. É algo que vai viabilizar a sua entrada na faculdade, vai possibilitar que você curse, né, o curso ficou meio esquisito, mas enfim, que você faça o curso que você tanto deseja, que você exerça uma profissão que você sonha. Então sim, o Enem ele é importante, ele é relevante. A gente só precisa diminuir um pouco a proporção dele, porque às vezes a gente dá um
um valor e uma proporção, assim, muito grandiosa para ele. E não é pra tanto, entendeu? Então a gente precisa diminuir e enxergar o Enem de uma maneira que não gere sentimentos de desespero, ansiedade, angústia, medo dentro da gente. E a gente faz isso mudando a maneira que a gente enxerga. Esse é o poder dos nossos pensamentos, sabe? Porque os nossos pensamentos são totalmente ligados com a forma que a gente se sente. Enfim, esse então é o primeiro segredo. Mude a forma que você enxerga o Enem e enxergue o Enem como uma etapa. Nessa mesma linha, o segundo segredo é não xingar o Enem. As nossas palavras têm poder. O estudante que passa o ano inteiro xingando o Enem, falando que é uma merda, que é um inferno, que é a pior coisa do mundo, quer chegar lá no dia da prova se sentindo tranquilo e confiante? Em paz? Como? Não tem jeito, não é compatível, afinal de contas, esse estudante passou o ano inteiro reforçando um pensamento negativo. E quando a gente reforça um pensamento negativo, sabe o que acontece? A gente reforça ainda mais para o nosso cérebro uma imagem negativa daquilo. Então, na hora que chega o momento da prova, esse estudante, ele tá com uma imagem extremamente negativa com relação à prova, ele tá ali cheio de pensamento negativo. Aí, na hora que ele se depara com uma questão que ele não sabe, ao invés dele pensar assim, beleza, vou pular, depois eu volto e eu vou dar o meu melhor que eu vou conseguir resolver essa questão. Ele tá lá pensando, nossa, tá vendo? Essa prova é um inferno mesmo. Já caiu uma questão aqui difícil, já tá cobrando coisa sem noção. Olha como que isso vai ser prejudicial no desempenho na hora da prova. E tudo isso começou o quê? Lá nesse pensamento com relação ao Enem. Então, não xingue o Enem. Isso não significa que você não possa ter as suas críticas e julgamentos com relação a essa prova. A gente deve, sim, fazer críticas, ponderações, trazer julgamentos com relação a essa prova, porque é assim que a gente promove mudanças no mundo, né? E no sistema e na forma que as coisas acontecem. No entanto, atualmente, esse é o sistema, entendeu? Para entrar numa faculdade pública é preciso fazer o Enem. Então, é o que é. Tem as suas críticas, os seus julgamentos, mas não fique por aí xingando o Enem, falando o tempo inteiro que é uma merda, que é um inferno, que é a pior coisa do mundo. Porque você vai ter que passar por isso. E você quer conquistar a sua aprovação, não é? O veículo para conquistar a sua aprovação, o caminho é o Enem. É preciso vencer essa etapa. Então é melhor que você enxergue o Enem de uma maneira positiva. E isso não significa que você precisa sair por aí falando bem do Enem. Você pode ter uma visão neutra. Na hora que tiver vontade de xingar o Enem, só pense assim, o Enem é uma prova, é uma ferramenta, nada mais do que isso. Você vai ver como que isso vai neutralizar, isso não vai fazer com que você crie imagens negativas e às vezes nem positivas. Você não precisa ter uma visão assim, floreada do Enem. O Enem é uma coisa maravilhosa, nada disso. É uma imagem, uma visão ali neutra com relação ao Enem, então não xingue o Enem. Você vai ver como que isso vai fazer diferença, não só lá no dia da prova, como no seu desempenho no estudo também. Cuide dos seus pensamentos. Esse é o terceiro segredo. Cuide dos seus pensamentos. Sabe por quê? A gente já falou disso aqui. Mas isso é tão importante que eu vou falar mais uma vez. Se você sair daqui com isso fixado aqui na sua cabeça, eu já estou satisfeita, sabe? Já é uma vitória. Então, olha só, o que acontece, né? Por que cuidar dos seus pensamentos é tão importante? Porque tudo aquilo que a gente pensa influencia na maneira que a gente se sente. Então, seus pensamentos, eles estão influenciando nos seus sentimentos, tá? Nas suas emoções. E aquilo que a gente sente influencia em quê? Nas nossas ações, naquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz influencia em quê? Nos nossos resultados. Exatamente. Então, como você pode observar, tudo começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. O estudante que tem pensamentos negativos, que tá ali o tempo inteiro pensando que eu não vou dar conta, eu não vou passar, eu não deveria estar me importando tanto com isso porque eu já sei que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu sou um fracassado. O estudante que está com esse tipo de pensamento vai gerar que tipo de sentimento? Sentimentos negativos, não é? Ele vai se sentir motivado para estudar? Ele vai se sentir disposto, vai ter energia? Ou ele vai estar frustrado, com medo, tenso, nervoso, ansioso, angustiado? A segunda opção, né? Ele vai gerar esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento leva o estudante a estudar, a fazer o que precisa ser feito? Não. Isso vai levar ao resultado que ele deseja? Não.
Então, é preciso cuidar dos seus pensamentos. E não só lá na hora da prova. Sim, o que você pensa lá na hora da prova é extremamente importante, mas o que você pensa antes também importa e vai fazer uma grande diferença. Se você já começa agora a treinar os seus pensamentos e a direcioná-los, tá? O que você precisa fazer é direcionar os seus pensamentos. Direcionar para coisas positivas, tá? Para extrair o que há de melhor. Então, para coisas positivas, para o que há de melhor. De toda experiência, por mais negativa que ela seja, é possível extrair algo de bom. É possível extrair um aprendizado, uma lição, nem que seja uma informação, sabe? Nossa, nunca mais fazer isso. Mas é algo positivo que a gente consegue extrair, sabe? E a partir do momento que você começa a treinar a sua mente para fazer isso daqui, vai ficar muito mais fácil direcionar os seus pensamentos. E aí, lá na hora da prova, se vier um pensamento negativo, você já vai saber o que fazer diante dele e como direcioná-lo. Então, cuide dos seus pensamentos. O quarto segredo é cumprir com a sua palavra. Falou que iria fazer? Faça. Um dos maiores matadores de autoconfiança e autoestima é não cumprir com a nossa palavra. Porque quando a gente fala que vai estudar e não estuda, sabe o que a gente comunica para o nosso cérebro? Que a nossa palavra não vale de nada. Aí na hora que a gente fala, eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir a minha aprovação esse ano, o nosso cérebro não leva a sério. Ele acha que é mais uma coisa que a gente está ali falando e que não será cumprida. Então, falou que vai estudar? Estude. Falou que vai fazer 3 redações por semana? Faça. Falou que vai assistir aula? Assista. Seja o tipo de pessoa que cumpre com a sua palavra. Tenha disciplina. Agora, para falar do quinto segredo, deixa eu te contar a história da Maria. Maria se formou no ensino médio e começou a fazer cursinho. Primeiro mês de cursinho, ela estava em chamas, fazendo tudo que precisava ser feito, estava em dia com a matéria, fazendo questão, fazendo simulado, redação. Ela estava fazendo tudo, estava assim, em chamas mesmo, sabe? Fazendo o que precisa ser feito para passar. E aí, ela chegou numa sexta-feira, ela estava muito cansada, estava num ritmo muito pesado, tudo, ela decidiu pegar mais leve. Nossa, hoje à tarde eu não vou estudar, não vou fazer nada, vou emendar com o final de semana e segunda-feira eu vou voltar com tudo. Segunda-feira, ela estava indo pro cursinho e ela pegou o maior congestionamento de todos, pegou o maior trânsito para chegar no cursinho. Chegou lá no cursinho um pouco atrasada e mega estressada por causa disso. E ela pensou assim, Hoje eu tô muito estressada, eu não tô no clima pra isso, não vou assistir aula. não assistiu às aulas, não estudou também, porque ela estava muito estressada ainda, então não estava com clima para isso. Na terça-feira, ela decidiu o quê? Não, hoje eu vou assistir às aulas. Assistiu às aulas. Depois das aulas, ela tinha que estudar, ela já havia se programado, ela já estava fazendo isso. Mas, Nossa, hoje as aulas foram muito cansativas. Eu tô muito cansada, vou descansar hoje, porque aí, amanhã, eu estarei melhor. na quarta-feira, ela já estava sem clima. Ai, não tô disposta, sabe? Ai, tô tão cansada, eu tô esgotada. Eu sei que tá no início do ano, mas, nossa, ano passado eu me preparei tanto e eu tô exausta, eu tô de saco cheio de tudo isso. O que está acontecendo aqui com a Maria? Ela está dando desculpa atrás de desculpa. E isso, você acha que vai levá-la ao resultado que ela deseja? Você acha que vai levá-la para aprovação? Não vai. Então, esse é o quinto segredo. Pare de dar desculpas. Quando você se deparar com uma desculpa que você está dando, descarte, sabe? Jogue essa desculpa fora. Peraí, eu realmente estou cansada? Sabe? É preciso fazer esse tipo de avaliação. Eu realmente estou cansada? Sabe, eu realmente estou tão estressada assim a ponto de acabar meu dia? Então eu vou perder um dia inteiro por causa de um sentimento? Esse sentimento tem tanta força assim sobre mim? Esse sentimento está me controlando? Se for esse o caso, é preciso de um preparo emocional urgentemente. Urgentemente. Se o preparo emocional ele é necessário para todo mundo, mas a pessoa que está sendo totalmente controlada por um sentimento, a ponto de ela não conseguir fazer mais nada durante todo o dia, a ponto daquilo ali acabar com o dia dela, é preocupante, é alarmante, a gente precisa prestar atenção nisso. Aí o preparo emocional se faz ainda mais urgente, ainda mais necessário. Mas se esse tipo de avaliação é importante, sabe? Seja sincera com você mesma. Peraí, eu realmente tô muito cansada, assim, muito esgotada? E se eu fizer 10 questões aqui e ver, sabe? Porque aí, nesse momento, é a hora de fazer uma avaliação. É claro que a gente precisa descansar, às vezes a gente vai estar num dia que realmente não tá no clima, tipo, não tô afim mesmo.
Mas ok, negocie ali, converse com você mesmo. Mas fique atenta para não ficar se dando desculpa atrás de desculpa, sabe? Porque de desculpa em desculpa, você só vai adiando a sua aprovação. Então faça esse tipo de avaliação, faça esse tipo de ponderação e descarte as desculpas. Reconheça, acolha e aceite os seus sentimentos. Essa é a regra básica para lidar com as suas emoções e é o nosso 6º segredo. O ano de vestibular é um ano de fortes emoções. Pode se preparar. Vários sentimentos vão surgir aí dentro de você, não há dúvidas disso. Ansiedade, medo, angústia, irritação, estresse. Esses são alguns dos sentimentos que podem surgir aí dentro de você ao longo do ano enquanto você se prepara para o vestibular. E é por isso que é importante que você saiba como lidar com esses sentimentos sem se abalar emocionalmente. E o caminho para isso é aplicar a regra básica para lidar com as suas emoções, ou seja, reconhecer, acolher e aceitar o que quer que você esteja sentindo. Ah, mas é um sentimento muito desconfortável, como a ansiedade. Não interessa, você vai reconhecer, acolher e aceitar, sabe por quê? Porque todo sentimento é válido. E se você rejeita, resiste, invalida os seus sentimentos, sabe o que acontece? Eles aumentam de intensidade. Eles vão se fazer ainda mais presentes na sua vida e vão te abalar emocionalmente, vão te desestabilizar. É isso que você quer? Não? Então, reconheça, acolha e aceite os seus sentimentos. Você vai ver como que isso vai fazer com que os seus sentimentos diminuam de intensidade. E até o final do ano, você já vai estar em paz com os seus sentimentos e sem viver essa perturbação emocional, sabe? Sem ficar nessa turbulência emocional. Porque aí você já sabe como lidar com os seus sentimentos e esse vai ser um grande diferencial na hora da prova. O 7º segredo para você não surtar com o Enem é se permitir descansar. Eu acho que todo estudante já sentiu aquele mal-estar por estar descansando. É ou não é? Geralmente acontece assim. O estudante passou a semana inteira estudando, se dedicando, sabe? Entregando tudo nos estudos. Aí chegou domingo, ele decidiu descansar. Ele sentiu que precisava de uma pausa e desse descanso. Aí ao longo do dia, enquanto ele descansa, vem aquele pensamento, será que eu deveria estar descansando? Se eu realmente quero passar, eu não deveria estar aqui descansando. Né? E aí nesse momento vem aquela culpa enorme por estar descansando e não estar estudando. É ou não é assim? Você já sentiu isso? Acho que todo estudante já teve essa sensação em algum momento da história, sabe? Em algum momento você já sentiu essa culpa, esse mal-estar por estar descansando ao invés de estar estudando. Isso acontece, tá? Esse é um sentimento normal, surge porque há uma pressão muito grande para estar produzindo o tempo inteiro, para estar estudando o tempo inteiro. Até assim, vem aquela ideia de, quem estuda passa. E é uma ideia também de estude enquanto eles dormem, sabe? Aí você tem que ser super produtivo e tal, e tem que estudar 100% do seu tempo. Não é assim. O nosso corpo e a nossa mente precisam do descanso. O descanso precisa fazer parte do seu cronograma de estudos. E eu não tô falando aqui pra você ficar só descansando, relaxando e ficar de perna pro ar. Não é isso. Mas é o quê? Cumpriu toda a sua meta de estudos, fez tudo o que você havia se programado, seguiu, sabe? Fez a sua parte. É hora de descansar. É preciso. O descanso, ele precisa estar cronometrado aí, ele precisa estar inserido no seu cronograma de estudos, porque isso vai fazer toda a diferença. Se você não quer surtar, você precisa descansar. Quando estiver estudando, estude. Esse é o 8º segredo. Um dos grandes erros que a gente comete é fazer uma coisa pensando em outra. Então a gente está estudando pensando na festa no final de semana. Na festa no final de semana a gente está pensando no estudo. Desse jeito a gente não aproveita nenhum nem outro. E essa é a receita para pirar. E é por isso que esse segredo é tão importante. Quando estiver estudando, estude. Foque apenas nisso. Dê o seu melhor. Agora, na hora que você estiver passeando, assistindo séries, se divertindo, foque apenas nisso. Isso vai te ajudar, tá? A seguir esse segredo vai te ajudar a se manter centrada, vai te ajudar a ter aquela sensação de dever cumprido, além de tornar o seu estudo muito mais eficaz. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Como você se imagina lá no dia da prova do Enem? Você se imagina surtando, desesperada, ansiosa, com medo, sem conseguir responder as questões? Se sim, é hora de mudar essa imagem. Tudo acontece 2 vezes, primeiro na nossa mente, depois na realidade.
E é por isso que é hora de adotar o 9º segredo e se visualizar fazendo a prova do jeito que você gostaria. Como você quer estar lá no dia do Enem? Calma, tranquila, confiante, conseguindo responder as questões, conseguindo lidar com qualquer imprevisto ou adversidade que possa acontecer no dia? Como você quer estar no dia da prova? Crie essa imagem mental, defina como você quer estar e reforce essa imagem. Se visualize fazendo a prova da maneira que você gostaria. Isso vai fazer toda a diferença, isso vai te ajudar a não surtar. E por último, mas não menos importante, o 10º segredo. Não ignore as suas emoções. O seu emocional importa não só lá na hora da prova, mas ao longo de todo o período de preparação também. A maneira que você lida com as suas emoções agora e a maneira que você lidará com elas ao longo de todo o período de preparação vai fazer diferença lá na hora da prova. Uma coisa é o estudante que se preparou emocionalmente, chegar lá no dia da prova e sentir uma ansiedade, sentir um nervosismo. Ele vai saber lidar com isso. Outra coisa é o estudante que não se preparou emocionalmente, não sabe como lidar com isso, passou o ano inteiro ignorando as emoções, chegar lá no dia da prova, ele vai fazer o quê? Ele vai estar totalmente desamparado, sem saber o que fazer, vai acabar se desestabilizando e se abalando emocionalmente na hora da prova, o que vai resultar em um desempenho ruim e ele não vai gerar o resultado desejado, que é conquistar a aprovação. Então, o emocional importa e esse pode ser o grande diferencial entre a sua aprovação ou não. Então, cuide das suas emoções. Não ignore aquilo que você está sentindo. Não jogue para escanteio, não fique agindo como se, depois eu lido com isso, e vai empurrando com a barriga, sabe? Nada tá acontecendo, vou lidar com isso depois. E aí vai sufocando todas aquelas emoções que podem vir à tona a qualquer momento. Então tome muito cuidado com isso. O preparo emocional é extremamente importante. E é justamente esse meu propósito aqui. Eu tô aqui no canal e produzindo conteúdo, não só aqui pro YouTube, mas lá no TikTok, lá no Instagram também. Para quê? Para que você se prepare emocionalmente. Estou constantemente trazendo ferramentas, recursos, mentalidades, técnicas. Então, quem acompanha o conteúdo que eu estou trazendo aqui vai chegar no final do ano, vai chegar lá no dia da prova preparado emocionalmente. Agora, eu não posso deixar de falar que se você quiser um atendimento individual e fazer um trabalho personalizado, a minha agenda está aberta. Me mande uma mensagem no Instagram, @claudiarantesv, pra gente agendar uma sessão. E mesmo se você fizer terapia, tá? Não tem problema, uma coisa complementa a outra. Inclusive, falando em terapia é outra coisa que é extremamente importante, que vai te ajudar também a se preparar emocionalmente, sabe? É uma maneira de cuidar da sua saúde mental. E, gente, olha só, a gente viu o poder aqui, do pensamento, do sentimento, o poder que isso daqui tem nos nossos resultados. Então, tudo que você puder fazer para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, faça. Não importa o caminho que você escolha, mas cuide disso daqui, tá? Não negligencie os seus pensamentos, não negligencie as suas emoções, porque esse será um grande diferencial, não só lá na hora da prova, mas ao longo de todo o ano, para você não surtar, para você não desesperar, para você manter a sua sanidade, a sua estabilidade ali, se manter bem, sabe? Sentir paz. O ano de vestibular é um ano conturbado? Sim, mas não precisa ser o pior ano da sua vida, não precisa ser a pior coisa que aconteceu na sua vida. Você pode passar por isso, sabe? Se ir preparando para encarar o desafio, passar por isso bem e leve, sabe? Da melhor maneira possível. E o preparo emocional vai te ajudar justamente nisso. Esses foram os 10 segredos para não surtar com o Enem. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi o segredo que mais pegou pra você, porque sempre tem um, né? Tem um que dá aquele clique e a gente fica assim, nossa, isso daqui pegou demais pra mim. Qual foi o segredo que mais pegou pra você? Comenta aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha contribuído pra sua jornada. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você ficar por dentro de tudo, sabe? Se você quer se preparar emocionalmente, se você quer chegar lá no dia da prova do Enem preparado emocionalmente, com o emocional fortalecido, se inscreva no canal. E aqui não adianta só se inscrever, não. Tem que se inscrever, assistir o conteúdo, tá? Aplicar o que eu ensino aqui, porque é isso que vai gerar resultado e é isso que vai fazer toda a diferença lá na hora da prova. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.